Pessoal, a aula 5 e 6 vai falar semelhança de figuras no plano cartesiano. Vamos lá. Bom, antes da gente começar necessariamente a ver a parte de semelhança, é importante a gente relembrar plano cartesiano. Então, basicamente, o plano cartesiano é formado por dois eixos. O eixo das abscissas, que é o eixo x, que é esse que está deitado aí na horizontal, e o eixo das ordenadas, que é o eixo y, que está na vertical. Eles se cruzam, formando o ângulo de 90 graus, e formam os quadrantes também. A gente não vai aprofundar porque não é o necessário nesse momento. Aí, uma coisa importante é que cada ponto no plano cartesiano aí, ele tem suas coordenadas, que é de acordo com a posição no eixo x e y. É importante gravar, pessoal, que é nessa ordem, x e y. Tanto aí coloco aqui, ó, um ponto é indicado por A de xy, ou A igual a xy, vai depender aí do livro. O que é importante? Sempre a primeira coordenada é o x e a segunda é o y. Então, se a gente observar aqui, ó, primeiro aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Então, quando eu falo aí sobre a coordenada do ponto T, coordenada, eu vou ter o valor do x primeiro e depois a do y. Se eu quero colocar o ponto K aqui dentro, ele tem coordenada 3 no x, ó, 3 no x e 1 no y. Onde eles se ligam, eu tenho o meu ponto K. Beleza? Gravem isso, pessoal. Coordenada sempre na ordem x e y, que vai ser sucesso para resolver os exercícios. E a gente já tem no exercício 1 que ele pede para você no item A colocar as coordenadas do vértice. Então a gente vai respeitar a ordem x e y. Dá uma pausa aí, a gente já vai fazer a correção aqui em 2 segundinhos. Bom, espero que tenha tentado fazer aí. Agora a gente vai colocar a coordenada, ó, do A, x e y. Ó, no x é 2, no y também. O B no x é 4, no y 2. No C, 4 e 3. No D, 3 e 3. No E, 3 e 4. No F, 2 e 4. Então, sempre respeitando a ordem x e y. Mesma coisa para a figura maior, ó. G, 4, 4. H, 8, 4. I, 8, 6. J, 6, 6. K, 6, 8. E o L, 4 e 8. Então, fiz um pouco rápido, porque é bem tranquilo. Dei uma pausa aí, confirma se está tudo ok. E aí ele pede se a gente pode afirmar que essas figuras são semelhantes e como cheguei à conclusão. Sim, podemos afirmar. Primeira coisa, porque os ângulos são iguais, a figura não está distorcida, né? E os lados são proporcionais. E aí tem que calcular a razão. Ó, só eu medir, ó. Esse lado é 2, esse é 4. Multipliquei por 2. Esse é 2, esse é 4. Também multipliquei por 2. Esse é 1, esse é 2. Também multipliquei por 2. Então, a minha razão aí, posso colocar que é 4 sobre 2, que é 2. Na sequência, ele fala assim, note que a figura maior é a ampliação da figura menor. O que você faria com as coordenadas da figura menor para ampliá-la na razão de semelhança igual a 3? Pessoal, para eu ampliar proporcionalmente, eu tenho que multiplicar. E aí depois ele vai falar o que faria para fazer a redução dela com uma razão igual a 2. Quando eu falo em redução, eu vou dividir pela razão, que é o que vai completar a frase a seguir, ó. Para ampliar uma figura no plano cartesiano, basta multiplicar as coordenadas pelo valor da razão, e para reduzir, basta dividir as coordenadas dos vértices pelo valor da razão. Essa informação é muito importante. É um quadrinho síntese esse item F. Guarda aí que é importante. No item 2, inicialmente ele pede para demarcar os pontos 0 e 4. Uma coisa importante, quando for 0 e 4, é 0 no x, 0 é 4 no x e 0 no y. Então, o ponto fica em cima do eixo x. Aí depois 6 e 2, 6 no x e 2 no y. Depois 4 e 4. Ele manda ligar para formar uma figura. Formou esse triângulo aí. Na sequência, ele fala assim, como que ficaria as coordenadas se eu fosse se eu fosse reduzir, né, em uma razão de 2. Para eu reduzir, eu vou dividir. Então, eu vou dividir por 2 aqui cada coordenada.
Então, ó, o meu A novo vai ter coordenada 4 dividido por 2, 2. 0 dividido por 2, 0. O B, 6 dividido por 2, 3. 2 dividido por 2, 1. E aí eu vou ter as coordenadas aqui novas. Depois ele fala que se eu quisesse ampliar com a razão de 2,5. Se eu vou ampliar, eu vou multiplicar por 2,5. 4 vezes 2,5 vai dar 10. 0 vezes 2,5 é 0. 6 vezes 2,5 é 12,5. 2 vezes 2,5 é 5. Separei com ponto e vírgula aí. E por fim, 4 vezes 2,5 é 10. Então, essas são as minhas novas coordenadas aí, se eu quiser ampliar ou reduzir. E é isso, pessoal. Fique ligado aí que a gente já vai depois de aula 7 e 8. Lembrando que eu não resolvi todos da apostila, eu selecionei os que eu julguei mais importante. Os demais fica a critério de vocês irem resolvendo.